dia a todos e a todas. Quero aqui saudar a mesa em nome do presidente, o Marcelo Pinto da Cunha, que esteve agora num evento que muito me interessa também, vereador presidente, as informações, já que eu também faço parte do Conselho, sou membro titular também do Conselho representando a Câmara Municipal, sobre a questão do nosso regime próprio de previdência, que é o Instituto de Previdência, o IPREM de Morada Nova, que precisa desse olhar atento e dessa vigilância como defensores fiéis do patrimônio municipal, que é o Instituto de Previdência, que é o futuro dos nossos aposentados, dos nossos servidores públicos de Morada Nova. Eu quero aqui cumprimentar também a nossa bancada de oposição, em nome da nossa vereadora Gleide Rabelo, bancada de situação em nome da vereadora Kátia, essa mulher também que representa a força da mulher na Câmara Municipal. Gostaria aqui de atentar para os diversos discursos que nós tivemos aqui na Câmara Municipal. E hoje, atentando bem para todas as problemáticas, para situações que a gente recebe diariamente da população, diante do que nós já viemos buscar aqui na tribuna, através de pedidos ao Executivo, através de alertas para situações vividas e também de sugestões que nós trazemos aqui na Câmara Municipal, porque esse é o elo do povo com o Legislativo e com o Executivo, é nos passar as suas demandas e a gente trazer de diferentes formas a problematização e também buscar soluções e pedir ao Executivo respostas para com a nossa população. E eu quero aqui deixar gravado no meu pronunciamento, e gostaria de saber também da mesa diretora se o presidente do SAE já respondeu ao ofício de convocação ou vai fazer, como o secretário de saúde que fez no nosso município. Eu sei que ele tem um prazo de 40 dias, mas a gente quer pelo menos respostas, porque, mais uma vez, a transparência é negada, as informações são negadas à Câmara Municipal, e são fatos esses que a gente comprova aqui no dia a dia. E, diante dessas situações, dessas problemáticas, a gente vem encarando diversas necessidades diárias, vereadora Rosimeire. Quando a gente trouxe aqui, na Câmara Municipal, as situações das cestas básicas que estavam entregues lá na assistência de saúde, da assistência social, e que já veio resposta, já foi mudado. Então, são essas soluções que a gente quer. São essas situações que a gente não quer que as pessoas passem. É quando a gente cobra o retorno lá do calçamento do Pedrecal, é quando a gente pede a conclusão dos calçamentos lá do Iraponga, do Roldão, a conclusão da passagem molhada da Lagoa Grande. É quando a gente cobrou aqui veementemente nessa Câmara Municipal, durante quase 6 meses de gestão, o retorno dos exames laboratoriais. E voltaram com eficiência. Mas a gente está aqui para isso. Para buscar, junto à população, atender às necessidades reais do dia a dia. É quando a gente chega, como ouvidos que somos, a serviço do povo de Morada Nova, e escutamos o clamor da população sobre a situação emergencial de água no nosso município. E a gente traz essa tribuna buscando com muito apreço e com muita dor e com muita vontade que aquilo seja atendido pela necessidade real das pessoas. E que a gente escuta respostas, mesmo tardias, mesmo ainda estando longe de resolver nossas situações. É quando, vereadora Gleide Rabelo, essa casa traz como palco a situação dos medicamentos de Morada Nova,
a situação de alguns pontos do hospital regional. Quando a gente trouxe aqui, veementemente também, um pedido da população que era o retorno das cirurgias eletivas e retornou. É quando a gente pede um compromisso do serviço público sobre a questão da medicação, do respeito com as filas, como já foi bem dito aqui. Eu acho que uma das minhas primeiras falas relacionadas à medicação, quando eu sugeri, porque a priori se dizia que eram apenas as filas, mas existia o medicamento. E aí foi quando eu dei a ideia e a propositura aqui para o Executivo de se descentralizar, pois vamos colocar outros pontos para a entrega desses medicamentos, dividindo e mapeando nosso município. Mas o problema vai muito além da fila e do local de distribuição. Vai pela falta de medicamentos, que eu posso até aqui dizer, não apenas de alto custo, mas medicamentos básicos, medicamentos da diabetes, medicamentos da hipertensão, fraldas, dipirona. E é diante dessa problemática que a gente também busca o que nos importa, que é o povo de Morada Nova. E é buscando essas respostas que nós procuramos a farmácia popular para impedir um calento e um socorro ao povo de Morada Nova. E buscando, vereador Nino, soluções, já que o Executivo não mandou respostas plausíveis para o povo de Morada Nova, a gente já tem informações concretas. Já temos informações concretas sobre a farmácia popular, onde, dos 184 municípios do estado do Ceará, 163 já tem farmácia popular em Morada Nova. Com o porte que tem hoje, não tinha uma farmácia popular cadastrada, que é para atender a população carente, um recurso federal, um programa federal, que vem contribuir, eu acho que ficou um papel aí, me dê aí, vereadora Rosimeira, que vem contribuir a população com até 90% de desconto em medicações esta, que são para diabetes, para hipertensão, para asma, medicações também com descontos relacionados ao colesterol, doença de Parkinson, osteoporose, glaucoma, anticonceptivos, e, principalmente, uma das coisas que eu trouxe também à Câmara Municipal, sobre o tamanho do gasto e a falta de qualidade no que estava sendo entregue, quando tem, no município, que são... Gleide, você tem tempo? Tá, vou usar os 2 minutos, se preciso for. Então, quando o Nino disse que as fraldas realmente vão ser revistas à qualidade, e isso é trabalho do Legislativo, levar essa demanda para que a população seja, de fato, atendida, porque está tendo um custo. E esse custo precisa, no mínimo, ser respeitado para entregar com o mínimo de qualidade e condição para a população. E aí, também a farmácia popular, ela está cadastrada para garantir e para gerenciar com até 90% de desconto o valor das fraldas geriátricas e pessoas com deficiências, pessoas com necessidades desse atendimento específico. Então, quando a gente existe a problemática, a gente também tenta mostrar soluções, mesmo com toda a dificuldade que nós temos de ser oposição. Porque eu vou dizer, é muito difícil, vereador Roberto. Vou passar, assim, para Vossa Excelência, mas o Davi tinha pedido primeira parte. Pode passar para o Roberto? Obrigado, vereadora, pela parte. É muito interessante quando Vossa Excelência fala que é uma ferramenta muito importante, né, que o governo federal disponibiliza aos municípios. E Vossa Excelência, quando falou, já estava aqui até anotado, eu iria falar no meu pronunciamento, eu conversando com o secretário de Saúde, doutor Willames, e ele me dava essa ideia de fazer a farmácia popular em Morada Nova, já que Limoeiro tem, todos os municípios vizinhos têm,
Mas nós tínhamos morada nova, nós tínhamos a farmácia popular. O governo federal foi que houve um descredenciamento da farmácia e deixou de existir esse serviço em nosso município. Não sei se por questões burocráticas com a farmácia que era credenciada, mas, enfim, eu quero dizer que o município de Morada Nova está tentando, através do seu secretário, para que uma nova farmácia, ou até a mesma, seja credenciada, abrindo o leque para que, além de descentralizar os serviços, né, pegar a medicação para não ter as filas, também fornecer esses serviços, né, como fraldas geriátricas e outros itens que lá tem. E se pagar for, ser um desconto, como bem Vossa Excelência falou, de 90%. Então deve haver uma articulação entre os governos, eu falo do municipal, do estadual e do federal, afinal, todos fazem da mesma base de apoio do governo do presidente Lula, não é isso, do PT? Então, se a farmácia popular foi descredenciada ainda na gestão passada, nós temos que ver onde está o erro para que isso seja corrigido e a farmácia popular em nosso município seja reativada. Então, é uma estratégia importante para que nós venhamos beneficiar mais os nossos moradanovenses. Obrigado, vereadora, pela parte. Eu que agradeço, vereador. Então, para deixar bem claro, já está em processo conclusivo no município de Morada Nova. O credenciamento já está aberto, até porque a nível federal, não é a nível municipal, nenhum convênio com o município, que fique bem claro. E que a unidade, elas têm que ser unidades próprias de farmácia popular, mantidas pelo governo federal, e farmácias privadas credenciadas que exibem o selo. Aqui tem farmácia popular. E dentro desse parâmetro, se eu não me engano, a Pague Menos está credenciada. Não sei se outra farmácia pode ser contemplada no próprio município. Mas existe um processo já onde, brevemente... Pois não, tempo cedido. Onde, brevemente, a gente vai estar dando um pouco de resposta para a população que hoje mesmo se encontra ali. Hoje mesmo já recebi fotos de filas, já recebi fotos de receitas, onde medicamentos básicos ainda não tem no município de Morada Nova, onde a falta desse compromisso está sendo repetidamente, onde próprias respostas para aquela fila da madrugada foram desencontradas. Quando a gente pega falas aqui do próprio legislativo, que também não é responsável por estar respondendo, porque é o setor técnico que tem que responder, divergem muitas vezes da própria fala do secretário, como da fala até da manifestação da própria prefeita. Então, a gente precisa, de fato, não de falas, e sim de ações. E são ações como essas que a gente precisa ter no nosso município. É o governo federal, mais uma vez, ajudando o nosso município de forma indireta. Então, não é fácil. Quando você briga, quando você leva as denúncias, quando você leva as demandas da população, e nem sequer uma resposta a gente tem plausível. Mas ações precisam acontecer, porque o povo pede ações. E a gente precisa dar resposta a esse povo que clama. E quando eu trato aqui de alguns temas, a gente trata da necessidade também dessas respostas que a gente aguarda aqui na Câmara Municipal. Porque a vinda do secretário de Saúde teve muita coisa que a gente já conseguiu algumas respostas por si só. Mas tem muita coisa ainda para se responder, até porque saúde é problema diário, e a gente precisa dar um pouco da nossa contribuição, já que, infelizmente, muitas informações são negadas, mesmo passando por cima de leis, de responsabilidades, de acesso à informação. Mas a gente precisa cumprir o que está no nosso regimento, presidente. E, mais uma vez, eu cobro aqui da Câmara Municipal que a gente mantenha o que está no nosso regimento para que a gente possa fazer com que as pessoas que foram convocadas respondam pela falta de cumprimento a essa casa, a esse poder legislativo. Passo sim, vereador. Obrigado pela parte, vereadora. Pegando a fala da
as falas anteriores, Rosimeire e Nenê, e as cobranças que nós recebemos do que a Vossa Excelência está buscando, de uma resposta, de uma resolução, porque às vezes o silêncio ou a procura de culpados não resolve o problema da população. A gente vive, Raquel, eu estava vendo aqui uma analogia, que parece que a gente vive num sistema de saúde privado. A população de Morada Nova está num sistema de saúde privado de medicamentos com qualidade, privados de fraudes, privados de atendimento básico. Então, essa saúde privada que nos é chamada, e Rosimeire muito bem falou, dá dificuldade. Mas aqui não se busca culpados, aqui não se busca silêncio, aqui a gente busca soluções. E a gente sempre, de forma coletiva, se for preciso, buscar o próprio líder do governo federal na Câmara para ver esse credenciamento, para ver as soluções, nós estamos aqui trabalhando pelo bem da Morada Nova. Porque participar disso, da população, toda semana, olha as filas, olha a falta, porque o tempo está passando. O Renato foi muito feliz na fala, que pegou uma pessoa que, infelizmente, o benefício veio tardiamente. A gente não pode deixar que isso venha, porque tem casos urgentes e tem casos de extrema, que são prioridades absurdas. Então, só quero corroborar com sua fala, vereadora, dizer disso, que parece que nós estamos vivendo num contexto de saúde privado, que a população está sendo privada de algumas coisas que antes aconteciam, que hoje não estão acontecendo. Mas vamos buscar soluções, não culpados ou motivos para tentar polarizar. Deu uma parte, vereadora, para... Pois não, vereadora. Hoje mesmo, umas pessoas vieram me procurar aqui, essa questão simples, quando se fala daquelas filas para medicamentos de alto custo, é uma coisa, mas de pirona, vereadora. Então, nós, não eu, que eu não acreditava, mas quem acreditou que ia ter um serviço de excelência, diferente do anterior. Porque quando nós chegávamos nas casas pedindo para votar, não, que vai ser diferente, que tudo vai mudar, e foi dito isso, foi dito aquilo. E essas pessoas estão esperando. A gente queria pelo menos o simples, pelo menos o básico, que já existia. Quando hoje as pessoas vieram perguntar a mim, cadê a endoscopia? Cadê a ultrassonografia? Nós não temos mais, vereadora. Não, tem não. Nós não temos um endocrinologista. Pois a pessoa veio me reclamar hoje, que disse que não tinha ultrassonografia lá no hospital regional. Hoje eu recebi uma reclamação, hoje aqui na Câmara, a pessoa veio aqui. Entendeu? Eu, pronto, precisava saber disso. A pessoa veio me reclamar hoje aqui sobre isso, entendeu? Então, assim, são coisas que a gente não está conseguindo entender, vereadora Gleide. Não consegue, são coisas simples, que não precisava da gente estar aqui reclamando mais isso, não tinha necessidade. Então, assim, a gente só queria que essas coisas fossem vistas, que a população está sofrendo, e não está sofrendo pouco, não, é muito. Você de uma parte, vereadora? Pois não, vereador Nino. Raquel, é muito importante, nobre vereadora, você trazer essa pauta da questão da saúde. Mas é preciso a gente ser justo, que a questão da saúde, ela é tripartite. Ela é governo federal, estadual e municipal. A gente tem lutado bastante aqui, eu tenho conversado bastante com o secretário de Saúde, para que essas demandas em questão de atendimento, de remédio, seja sanado o mais rápido possível. Mas quero ser justo em dizer que, acho que o tempo está contando aí o da Raquel, né? Ah, tá certo, agora dá certo. É bom repor o tempo dela aí, que estava contando era o dela, não era o meu. A questão da saúde do Brasil. Você vai aqui, bem próximo aqui em Fortaleza, você entra ali no HGF,
no hospital e você vê filas e mais filas, gente deitada no chão. Você vai no Hospital do Coração, a mesma coisa. Você vai em UPA em Fortaleza, a mesma situação. Você vai em outros municípios, a mesma situação. Então, eu queria muito que essa nossa voz chegasse, né, à Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, para que os deputados, né, com as suas emendas, os deputados federais e senadores, pudessem destinar, né, uma boa parte das suas emendas para a saúde. Porque nós enfrentamos um caos na saúde do nosso país, e não é só na nossa cidade, mas em si é uma coisa generalizada, né? Passa-se governo, entra-se governo, e a gente vê avanços, vê sim, hospitais sendo construídos, mas é como a nobre vereadora relatou, quanto mais leitos são construídos, mais aparecem pacientes. Então, é um tema altamente importante que você traz a essa casa, e é preciso, sim, né, que os governos federais, estaduais e municipais se unam, né, para que a gente possa dar dignidade aos nossos munícipes. Muito obrigado pela parte. Eu que agradeço, vereador Nino. Passo já, Renato, mas eu quero corroborar com a sua fala, porque quando houve uma reunião aqui entre os prefeitos do Vale, eu tive a oportunidade de estar presente, na época, com o secretário de Saúde do Estado, quando eles começaram a projetar o Hospital do Vale do Jaguaribe, e quando eles direcionaram algumas especialidades que esse hospital seria referência, e pela necessidade local e regional que a gente tinha diante de toda a dificuldade que a gente tem nesse sistema, que é impossível se ter um tempo hábil, muitas vezes, para a maioria das vidas que são ceifadas. E o que eu posso lhe trazer é que essa angústia também é minha angústia. Eu já trouxe para a tribuna várias vezes essa angústia que nós temos aqui de acompanhar pacientes em regulações que pedindo socorro, e a gente sabe da responsabilidade do Estado em receber pacientes terciários, e de muitas vezes eles morrerem à espera porque não conseguem serem transferidos. Mas a gente luta justamente por ações como essa, que é o Hospital Regional do Vale, que ele consiga, assim como o Hospital de Quixeramobim, que é uma descentralização, que isso é bom para o nosso Estado, como os outros hospitais regionais, mas que eles possam funcionar na sua essencialidade, na sua totalidade, que, se eu não me engano, apenas 30% ainda está em funcionamento, com capacidade de ampliação de até 70% das especialidades, não só em Quixeramobim, que é um hospital que foi aberto bem antes do nosso do Vale, e o nosso do Vale se encontra ainda com serviços essenciais e prioritários para a nossa região, mas que tem capacidade de absorver muito mais que o povo precisa. Passo sim, Renatinho. Obrigado, Excelência, pela parte. Tocando num assunto muito importante, que é a saúde, né? A gente que está no meio do povo todo dia, com a questão do povo é uma voz só, saúde. Né? Falando do Hospital do Vale do Jaguaribe, Vossa Excelência, eu tive o prazer de estar na inauguração também lá, junto com o meu amigo particular, ex-deputado Paulo Duarte, que até o nome do hospital é o nome da mãe dele. Né? Então, eu tive com um colega meu agora que quebrou uma cavícula, há mais de 15 dias internado no Hospital do Vale do Jaguaribe, esperando uma cirurgiazinha da cavícula. Uma cirurgia simples, né? Para muitas coisas, ela é simples, mas passou mais de 15 dias lá esperando o atendimento para ser operado. E aqui no nosso município de Moura Nova, uns anos para trás, essas cirurgias de cavículas, de coisas pequenas, de dedos quebrados, na Fundação São Lucas fazia com o doutor Shoa. Na época, a nossa Fundação São Lucas era aberta. Doutor Shoa cansou de fazer cirurgia de cavículas no nosso município. E hoje nós não temos isso. De certos anos para cá, nós não vemos uma pessoa fazer uma cirurgia de traumas aqui na nossa cidade. Isso que era importante a gente conseguisse algum médico de traumas que fizesse essas pequenas cirurgias aqui no nosso município. Né? E falando que a nossa amiga Rosimeira, falando sobre as ultrassonografias, o doutor Paulo Sá está fazendo as ultrassonografias sim nos hospitais, que semana passada eu trouxe a minha sogra para fazer uma cirurgia que estava no sistema, né? E ela foi chamada agora para fazer ultrassom, né, lá no hospital regional aqui do nosso município.
Dr. Paulo Sérgio, grande profissional, que esbanje o trabalho muito importante que está fazendo esse serviço lá. Obrigado, Vossa Excelência, pela parte. Eu que agradeço, e essa informação também, porque às vezes chega muita informação que a gente precisa averiguar, ou às vezes até a dificuldade que o paciente tem de marcar, ele já procura imediatamente quem? O servo do povo, que é o vereador, e a gente sempre está ali para atender. E aí, o que eu entendo também, antes de passar para a Gleide, um pouco da fala da vereadora Rosimeire. A gente recebe, assim como ela recebe demanda de ultrassonografia, muitas pessoas, essa semana mesmo, uma pessoa que está lá, que até eu tenho que ver, Roberto, como já existe esse fluxo de vaga, porque tem uma mulher que me procurou e ela mostrou que ela deu entrada no posto de saúde até do Roldão, já está com 4 meses pela ultrassom de mama. Eu não sei se foi o fluxo do posto para a secretaria, que às vezes pode ter um erro nesse trâmite, mas que são casos reais que chegam até a gente. E a questão do endócrino, eu quero atentar aqui da necessidade e da prioridade. A gente pede aqui, como Câmara, a prefeita, que ela coloque de novo um endocrinologista lá no Hospital Regional para atender as pessoas que têm diabetes descompensada, tipo 2, tipo 3, que as pessoas que precisam desse acompanhamento, elas precisam, porque diabetes mata, diabetes é uma doença silenciosa, é uma doença que tem tirado muitas vidas na nossa cidade, levado pessoas a tratamentos renais crônicos, pessoas a fazer hemodiálise, e isso só cresce no nosso município. Passo aqui a palavra para a vereadora Gleide Rabelo. Obrigada, vereadora Raquel, pela parte. Parabenizar a Vossa Excelência por sempre trazer a questão da saúde do nosso município. Vossa Excelência, que domina bastante essa área. E quando Vossa Excelência coloca a questão da farmácia popular como uma estratégia de amenizar a problemática da medicação no nosso município. E aqui eu queria fazer um relato, que agora, dia 21 de outubro, medicações como anlodipino, losartana, glicazida, metformina, civastatina, ciprafibrato, todas essas medicações no dia 21 estavam faltando. Pediram para ir pegar hoje, dia 30, né? Mas hoje, como Vossa Excelência já viu os relatos aí, as filas enormes, espero que tenha chegado medicação realmente capaz de dar para todo mundo, como foi colocado da outra vez. Nem todo mundo recebeu, e a gente sabe que nem todo mundo recebeu. Quando Vossa Excelência também coloca a questão das fraldas, né? Nós sabemos, vereadora, que tem um contrato vigente com o município, um contrato em torno de R$300 mil para aquisição de fraldas. Se vai investir, se vai gastar, porque que realmente não compra uma fralda com a melhor qualidade. E com relação à questão da medicação, a gente sabe que tem toda essa situação que o vereador Nino colocou, da união de poderes, Estado, União, município, mas a gente não pode deixar aqui também de cobrar o que é que o município tem feito, além do PPI, da questão da medicação. Nós sabemos que na gestão passada tinha licitação, tinha contratos de em torno de R$1 milhão, justamente para isso, para quando faltasse a medicação que vem do Estado, a população não ficar sem a medicação. Porque, como eu coloquei aqui, são medicações para diabetes, medicação realmente que são importantes para que a população mantenha seus tratamentos. Então, assim, o que a gente busca, quando fala em medicação, é que o município também crie estratégias. Além do que já está posto, o município também... Com certeza, vereadora Gleide, porque, assim, nós sabemos essa problemática. Eu acho que, desde a época, há 21 anos atrás, eu, com a minha primeira experiência na saúde, a gente já tinha casos como esse, e medidas municipais precisam ser tomadas administrativamente, como nós tínhamos aqui algumas licitações próprias para fazer essa complementação emergencial e não deixar a população sofrer, e é isso que a gente precisa. E eu queria aqui, bem rápido, Rigoberto, mostrar algo que eu sei que está no meu final de tempo, mas ainda tenho mais 2 minutos, sobre a questão da preocupação do Brasil Sorridente. Brasil Sorridente, um projeto a nível também federal, que veio para o município de Morada Nova e que tem a aquisição de esse micro-ônibus, onde tem consultório odontológico, tem atendimento, tem um investimento do governo federal, se eu não me engano, de quase 4,3 milhões aos municípios, que Morada Nova foi contemplada, mas que, infelizmente, durante o ano de 2025, ainda se encontra parado. É um desserviço à população.
Está com 2 meses que chegou, na verdade. Perdão. É um desserviço à população. É uma unidade que precisa ser colocada, direcionada, utilizada para o devido fim, até porque tem leis e recursos destinados para a manutenção desse programa. Eu lembro muito bem como a gestão anterior, como gostam de ver, a gente tem que se espelhar no que é bom. E a gente tinha uma unidade móvel odontológica que ela ia nas comunidades. E eu lembro da satisfação das pessoas quando recebiam essa unidade odontológica, descentralizando do seu PSF, colocando próximo às suas casas, porque Morada Nova é muito extensa. Territorialmente, ela é o 5º do estado do Ceará, se eu não me engano. E aí, quando você descentraliza, quando você leva o serviço à população, quando você quebra essa burocracia... Pois não. Essa burocracia de filas que se limita ao PSF, às vagas do Programa Saúde da Família, que eu já relatei aqui, que precisa de uma reforma urgente para atender às reais necessidades da população. E aí eu quero tratar também de um relato... Vereadora? Ontem, pois não, vereador? Vou sair de uma parte, antes que o seu tempo está chegando no fim. Sim. Primeiro, agradecer pela parte, Vossa Excelência. Algumas situações que bem Vossa Excelência colocou, e a saúde eu costumo dizer que se dinheiro fosse de barro não dava tempo enxugar, porque realmente requer muito recurso. As filas da farmácia, a gente já está abatido e já foi falado em medicamento de alto custo. Essas filas existiam na gestão passada, existiam na gestão atual e poderá existir no futuro. O que nós temos que ter a certeza é que a gestão está buscando alternativas para que essas filas sejam minimizadas, para que essas filas possam ser até extirpadas do nosso município, para que a população não venha sofrer. Ah, eu posso mostrar a foto aqui da gestão passada? Tinha. Então, assim, nós vamos trabalhar para que ela não exista mais. Com relação aos ultrassons, eu passo dias lá no Hospital Regional trabalhando e sei que tem vagas até ociosas alguns dias, né? Então, o ultrassom no nosso município não é um problema. Nós temos profissionais que fazem, doutor Paulo Sérgio, aos finais de semana também. E o endocrinologista esteve aqui, que é a mesma endocrinologista que atende na Policlínica. Bem, Vossa Excelência lembra que eu disse que ela não poderia atender em Morada Nova, mas atendia em Russas com essa mesma especificação, porém ela não possui RQE. Então, Morada Nova exclui a profissional para não ter o RQE, mas a Policlínica de Russas recebe a profissional e atende. Então, a gente tem a dificuldade por encontrar o profissional sem a especialidade no registro. Porém, o secretário, a prefeita, vem trabalhando para que isso aconteça. As dificuldades são grandes na saúde, o profissional é caro, mas eu tenho certeza que todos os esforços estão sendo feitos, quer seja na questão da medicação, dos exames específicos e dos profissionais qualificados. Obrigado, Vossa Excelência, pela parte. Eu que agradeço, e são essas soluções que a gente busca diariamente, que a gente vem trazendo aqui na Câmara Municipal por meses, buscando essas soluções, porque realmente é uma urgência. São pessoas que estão em estado deprimentes, com problemas de saúde, que precisam dormir numa fila, então, que já deu repercussão até estadual, e que a gente precisa dar uma resposta rápida. Não tem tantas licitações caronas, não tem tantos processos aqui que são colocados como prioridade do nosso município, como segurança, como marketing milionário que nós temos no nosso município, rodando e tramitando. Vamos priorizar o que realmente o povo está precisando emergencialmente. São essas as soluções que o povo almeja e precisa em nossa cidade. Então, eu quero encerrar aqui, só agradecendo e lembrando dessa data que a gente vai passar, onde a gente vem em memória, né, dos nossos que já foram. Eu tenho aqui hoje, aqui olhando, quero cumprimentar aqui o Alley, que está aqui presente, irmão do vereador Nino, né, e ele sabe também que a nossa família tem esse costume, como muitas famílias da nossa cidade, e é momento da gente orar, é momento da gente estar dentro do que é culturalmente, religiosamente ensinado para cada um de nós. Então, que Deus nos abençoe, que tenhamos aí um excelente fim de semana e seguiremos sempre firmes na nossa missão.